Boa noite a todos. Vamos refletir agora o dom da fortaleza. O próprio nome já diz muito desse dom. A busca da santidade, ela não é uma tarefa fácil. Viver não é uma tarefa fácil. A rigor, a força, ela não é uma virtude cristã. Há determinadas pessoas que não têm fé, que são verdadeiros monstros para trabalhar. Há determinadas pessoas que não professam a fé cristã e têm uma coragem, uma tenacidade, um brilho, uma perseverança tremenda em buscar os seus propósitos, em alcançar os seus objetivos. Mas o dom do Espírito Santo, da fortaleza, não é exatamente isso que eu acabei de dizer agora. Porque ele não está no âmbito das forças humanas. Ele nem tem relação com a saúde física, com o vigor dos músculos, com a disposição em ficar acordado, em trabalhar, em se esgotar. Não necessariamente. A força que Deus nos dá é de outro âmbito, é de outra dimensão, é de outra categoria. E ela não é necessariamente a razão da potencialização das nossas forças físicas. Uma pessoa completamente debilitada do ponto de vista físico pode ser uma pessoa repleta, inundada do dom da fortaleza. O dom da fortaleza tem por finalidade, por meta, aquele âmbito da nossa existência onde Deus age especificamente. E onde Deus age especificamente na nossa vida? Qual é o âmbito da nossa existência onde Deus age por excelência, por antonomasia? A inteligência e a vontade. Força para resistir às tentações. Isso não tem nada a ver com vigor físico. Você pode fazer exercício todos os dias no parque da cidade, onde eu faço de vez em quando. Você pode fazer exercício em academia e ser uma pessoa absolutamente fraca diante de Deus. Porque os critérios humanos, a força humana, o esforço humano, nada dizem, nada valem para o Espírito Santo, que é o autor desse dom precioso. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos move a resistir diante dos obstáculos que se interpõem entre nós e Deus. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos motiva a perseverar no certame que nos é proposto, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, para ilustrar como o dom da fortaleza se manifesta na nossa vida. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Não desistir. Atenção, por favor. Não é dos sonhos humanos.
não é dos projetos humanos. Abigor, um pai de família desempregado, que não desiste de procurar um outro trabalho, que bate a porta, que deixa o seu currículo nas fábricas, enfim, é um lutador, não desanima. Não é isso ainda o dom da fortaleza. O dom da fortaleza tem por objeto Deus, na sua vontade, no seu plano, no seu desígnio para cada um de nós. Reparem, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Força para lutar contra essa sua tendência desregrada. Força para extirpar da sua vida aquilo que ofende a Deus. Coragem para não desanimar jamais do propósito de rezar, de se converter, de incrementar, de pôr em evidência, de realizar, de edificar o plano, a vontade, o reino de Deus na sua vida. Portanto, é uma capacidade do alto que tem por finalidade a resistência ao que se opõe a Deus e uma motivação para cumprir, para buscar, para praticar, para respeitar a vontade de Deus na sua vida. Então, vejam, existe uma fortaleza meramente humana. Eu acho que é até impróprio dizer isso. Eu até queria voltar atrás e dizer: existe uma capacidade natural de o ser humano buscar aquilo que ele deseja. Essa capacidade é usada para o bem ou para o mal. Vejam, um roubo, ele demanda esforço da parte dos bandidos, claro, mas eles estão dispostos a roubar. Agindo daquela forma, eles estão cheios de força, entre aspas, cheios de coragem, entre aspas. Não tem nada a ver com a fortaleza, dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá dom para ninguém praticar o pecado. Aí é uma força, digamos assim, instintiva, uma força meramente humana. Não tem nada de dom de fortaleza. O dom da fortaleza é um presente, é uma capacidade, é uma força que o Espírito Santo concede àquele que pretende atingir o objetivo supremo de sua vida, a santidade, e em cada momento, em cada projeto, a cada dia, a cada período de sua existência, a obtenção da vontade de Deus na realização daqueles sonhos, daqueles projetos, daqueles empreendimentos meramente humanos. Por exemplo, Senhor Deus, dá-me força para não desanimar diante da possibilidade de ser aprovado naquele concurso. Para isso, sustenta-me na minha obrigação, no meu dever, na necessidade que eu tenho de me preparar bem. Muito bem. Fez o concurso, passou. Agora já está trabalhando e está enfrentando dificuldades lá no seu trabalho. Senhor Deus, dá-me fortaleza para não sucumbir diante da provocação daquela companheira chata. Dá-me a fortaleza para não pecar com a língua, para não me deixar envolver nesse ambiente de fofoca, de disputa, de inveja, de perversidade, de complô, de, enfim, desonestidade que existe no meu ambiente de trabalho. Aí sim, é uma fortaleza para não pecar, e não apenas do ponto de vista negativo, mas dá-me força para abrir a boca apenas para abençoar, para não maldizer, para não criticar, para não humilhar, para dizer palavras dóceis, edificantes, e assim, aí sim, porque em tudo isso se cumpre a vontade de Deus. É uma força que resiste diante da tentação de sucumbir, da tentação de cooptar, uma força para não desistir jamais do propósito de ser santo, de ser reto, de ser fiel, de ser justo,
de ser perfeito imitador de Deus. Espero que tenha ficado bem claro qual é o objeto do dom da fortaleza. Está claro? A palavra fortaleza evoca uma ideia bélica. Vocês sabem muito bem que há determinadas cidades do Brasil que têm nomes relacionados com forte. E se não tem o forte no nome, mas tem o forte lá como um dos destaques, um dos pontos turísticos. O Forte dos Reis Magos em Natal. Fortaleza, capital do Ceará, se deve a um forte que ainda existe lá, pelo menos as ruínas, não sei. E tantas outras cidades que têm fortes. São edificações construídas para resistir diante de um eventual ataque. O Forte Orange, lá no litoral norte do estado de Pernambuco, muito bonito, recomendo. Quem não conhece, que vá um dia lá. Pois bem, tantos fortes. O forte é para resistir, para garantir a autonomia, a integridade, né, a soberania daquele território, e não sucumbir diante dos ataques. Lógico que esse dom da fortaleza, ele tem relação também com a luta contra o inimigo. Esse texto ilustra bem o dom da fortaleza. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe, fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Resistência. Pelo dom da fortaleza, o cristão diz: eu não vou desistir desse meu propósito, da minha fidelidade a Deus. Eu não vou resistir e sucumbir diante da possibilidade de ser infiel às minhas promessas matrimoniais. Reparem o dom da fortaleza em âmbito matrimonial. Um dia eu disse: eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. O matrimônio está em crise, está prestes a ruir. Resistir-lhe. E o demônio fica constantemente ali, não é? Ali. Isso já era. Resistir. Foi do íntimo do coração que eu prometi isso. Senhor, dá-me a graça de ser fiel. Pois bem, amados, vamos ver agora alguns textos relacionados com o dom da fortaleza. Salmo 17, versículo 3. O Senhor é o meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde encontro meu refúgio, meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. É bonito, né? Que belo. Isso para quem se sente fraco, debilitado, tentado a sucumbir, a desanimar e a dizer: não vale a pena mais ser santo, ser bom, ser reto, ser honesto, ser perfeito imitador de Cristo. Fortaleza. Próximo texto. Salmo 28, versículo 11. O Senhor há de dar fortaleza ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe a paz. Reparem que dar a fortaleza é dar o dom da fortaleza. O dom da força, que potencializa nossa inteligência e nossa vontade para cumprir a vontade de Deus e resistir àquilo que a ela se opõe. Próximo texto. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. No finalzinho desse capítulo 6, e início do capítulo 7, Santo Estevão, diácono, vai ser lapidado, vai ser apedrejado. Ele sabe que o seu ministério desperta raiva, inveja da parte dos seus opositores, escribas, fariseus, doutores da lei, mas está cheio de graça e de fortaleza.
e intrepidamente proclamam o nome de Jesus, sem o receio da morte. Aliás, os santos, os mártires, sobretudo, são o exemplo mais evidente do dom da fortaleza na nossa vida. Fortes até o fim. Preferiram o derramamento do seu sangue, imolar a sua própria vida, a atrair nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Também esse texto dispensa comentários. O dom da fortaleza aí aparece de forma evidente no próximo texto. O dom do temor do Senhor. Vamos tratar no nosso último encontro dessa série de 7 dons do Espírito Santo. Muito obrigado.